aí, meus amigos, tudo bem? Fizemos algumas mudanças na apresentação de conteúdo do Canal Milhão. Hoje, especificamente hoje, em função dos ocorridos com Via 3, as ações de Via SA no pós-follow-on da companhia. Então, a gente vai estar falando sobre ela no vídeo de hoje. E amanhã a gente adianta a Magalu, aliás, foi sugestão dos amigos inscritos, sugestão aceita, então, bem-vindos. Quem não me conhece, meu nome é Roberto Fernandes, sou analista de valores mobiliários. Nosso foco aqui no canal é análise técnica, análise gráfica e bolsa de valores, principalmente para investimentos de curto e médio prazo. Muito bem-vindo. Na verdade, o nosso foco é lucro no bolso no curto e no médio prazo. Peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Caramba, hein? No início do pregão de hoje, Via 3 chegou a desvalorizar 31,5%, acabou fechando o pregão a 90 centavos, queda pontual no dia de 18,9%, muita gente entrando em contato, pedindo atualização de análise gráfica, atualização de análise técnica. Será que a análise técnica ainda nos ajuda num caso como esse? Enquanto houver liquidez do papel, podem contar com análise gráfica, com análise técnica sim. Inclusive, vamos colocar algumas ferramentas não usuais nos vídeos do Canal Milhão, apesar de que nós a utilizamos no nosso dia a dia. E hoje, meus amigos, eu quero aproveitar para contar uma história para vocês que envolve Via 3, não somente Via 3, mas as empresas que são de varejo. Lá atrás, na época da pandemia, lembro vocês que na época da pandemia os juros aqui no Brasil, a taxa Selic estava por volta de 2%, aquela época lá do Fica em Casa, vocês estão lembrados? Muitas pessoas perderam o emprego e sacaram o FGTS, então as pessoas estavam capitalizadas naquele momento lá. As ações de Via, assim como as ações de Magalu, as varejistas no geral subiram naquela toada de aumento de receita porque as pessoas tinham poder aquisitivo e foram as compras com o dinheiro no bolso. De repente podiam precisar de uma geladeira, de uma TV nova, aproveitaram aquela onda de juros baixos. O que acontece, hein? Naquela época, as ações de Via estavam cotadas aproximadamente a R$10. Atualmente, está independente do follow-on, nós temos uma Selic maior que 13%. Na opinião de vocês, opinião sincera, vocês acreditam que no curto e no médio prazo as ações podem chegar nesse nível de preço mais uma vez? Põe nos comentários que eu quero ouvir vocês, tá? Por que eu tô falando isso, hein? Porque o ser humano é procrastinador. Sabe o que significa procrastinar? Significa adiar as suas decisões. Lá atrás, na época da pandemia, quando os juros, a taxa Selic estava na casa de 2%, nós percebemos um aumento gradual da taxa de juros. Não foi isso mesmo que aconteceu? A taxa de juros brasileira ela não foi de 2% para 13%. Teve um viés de acentuação dessa taxa de juros. E a gente sabe muito bem, se você investe em bolsa de valores, você deveria saber a respeito disso, que joga muito contra os investimentos de renda variável. Por quê? Se você faz a sua ancoragem, por exemplo, num CDB, numa renda fixa que te paga 13,25%, 13,75% ao ano, é muito mais atrativo e menos arriscado você ficar na renda fixa, não é mesmo? Você assume menos risco. Então a tendência quando a taxa de juros cai é as pessoas irem para a bolsa de valores, para a renda variável, tomar mais risco em função de acreditarem pelas suas estratégias, sejam elas baseadas em análise gráfica, análise técnica, análise fundamentalista, ser melhor remunerado. É essa a estratégia como um todo. Então, eu faço um convite para você analisar o seu perfil de investidor, se cabe investimentos de curto e médio prazo, que é a modalidade que eu adoto como vencedora na bolsa de valores, se você utiliza análise técnica. Eu vou deixar para você aqui embaixo o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo e você conhecer a lista semanal de ações, que é uma proposta de investimento de curto e médio prazo para você parar de procrastinar, de adiar as suas decisões e começar a comprar e vender no curto prazo. O que é curto prazo? É day trade? No meu caso, não é day trade.
Nós assumimos day trade apenas quando estopamos no primeiro dia de negociação, mas via de regra é swing trade, investimentos que vão de uma semana, 2 semanas, 3 meses, 5 meses até 1 ano, nós chamamos de médio prazo. Curto prazo é de 2 dias até 30 dias e entre 30 dias e 1 ano, 30 dias e 12 meses, nós temos o swing trade médio, que é o swing trade clássico, tá? E aí, todo domingo à noite eu passo para você uma lista comprada e uma lista vendida a descoberto, para a gente operar também vendido a descoberto em ações que nós acreditamos que tem potencial de queda, para a gente tentar, na melhor das hipóteses, ganhar para cima e ganhar para baixo, tá? E aí, todo domingo eu passo a estratégia pronta. Seria ideal para você que está sem tempo e que gosta de Bolsa de Valores e que entendeu que lá a nossa oportunidade é maior que a renda fixa, mesmo a renda fixa atualmente, pagando aí em alguma classe de investimentos de renda fixa atrelada, por exemplo, a Selic, por volta de 13, 14% ao ano, tá? Então é um convite que eu te faço. E no mais a gente vai sim para análise técnica, análise gráfica de via 3, na oportunidade, excepcionalmente numa quinta-feira, hein? Amanhã tem Magalu. Bora lá então. E aí, meu amigo, minha amiga, investidores, vocês são procrastinadores? Adiam a tomada de decisão? Por que eu coloquei isso na primeira parte do vídeo, hein? Porque, na minha opinião, o momento correto de ter vendido via 3 seria por aqui, ó, quando a ação estava cotada na casa dos R$20. Muita gente entrando em contato comigo e eu não sei se vocês sabiam, mas eu também tenho consultoria, atuo como consultor de valores mobiliários. E uma das minhas atividades mais recorrentes é o rebalanceamento de carteira de pessoa que foi para a Bolsa de Valores pensando em investir no longo prazo, se frustrou na Bolsa depois de um dado momento e agora não sabe o que fazer com ações, por exemplo, de Via 3, de Marisa, de Americanas e IRB Brasil. E fica difícil, né? Falar para a pessoa vender as ações nesse momento aqui. Por exemplo, Via 3, sendo negociada atualmente como uma penny stock. Quem podia dizer que Via 3, que tanto nos dava alegria até 2020, fosse parar numa situação como essa, hein? E na verdade a questão é puramente econômica, né? Canal Milhão é canal de análise técnica, é canal de análise gráfica, deixando bem claro para vocês, mas a gente não pode se descolar da realidade que é a economia. Quando nós temos uma taxa de juros muito alta, como é o caso atual no Brasil, é claro que quem compra no crediário, como a maior parte dos clientes das Casas Bahia, do Ponto Frio, do Magalu, sofrem muito porque os juros estão avassaladores. Então agora existe uma expectativa de queda de juros. A gente espera que com isso, com esse viés de queda de juros sendo colocado gradualmente pelo setor econômico do atual governo, as ações possam de fato subirem novamente. Eu tenho atendido muita gente que entrou em Via lá atrás, não queria ter ficado para o longo prazo e agora ficaram frustrados e não sabem o que fazer com seus papéis. Eu não quero que você seja um frustrado, é por isso que eu falei na primeira parte do vídeo para você avaliar o seu perfil de investidor para ver se cabe investimentos de médio ou mesmo de curto prazo, tá? Por isso que eu me coloquei daquela forma na primeira parte do vídeo. Muita gente tem me procurado para eu fazer rebalanceamento de carteira em função do descontentamento com a Bolsa de Valores. Na verdade, vocês não têm que estar descontentes com a Bolsa de Valores. Bolsa de Valores opera em ciclo, aliás, já há décadas e décadas. Se você for observar a movimentação do preço de qualquer ação em qualquer bolsa de valores do mundo, você vai perceber que não existe ação que só sobe e sempre sobe, tá? As ações trabalham em ciclo, são precificadas em ciclos e nesse momento aqui, o ciclo, o viés de Via 3 com follow-on, sem follow-on, é um viés de queda. Então, se você é um investidor de longo prazo, acredita ainda na empresa, você tem que ter paciência, é o que eu falo para você. Se você não vendeu lá atrás, quando estava valendo R$10, R$15, R$20, agora você vai querer vender a ação a 90 centavos? É sério isso mesmo? A gente vai então, depois que a gente olhou esse gráfico que tem candles mensais, que vai desde o IPO de Via 3, quando Via se chamava Via Varejo e era negociada como VVAR3 lá em 2012, a gente vai até
até o período atual, onde o papel bateu mínima no dia de hoje, por incrível que pareça, em 76 centavos. Eu vou mudar de gráfico, a gente vai para o gráfico de swing trade, que é esse gráfico aqui. É o gráfico que nós trabalhamos no curto e no médio prazo, pegando essas oscilações aqui, que são muito atrativas em termos de viabilidade, de retorno financeiro para quem está tomando mais risco na Bolsa de Valores, e a gente trabalha nesse gráfico aqui com candles diários, hein? E aqui a gente colocou algumas ferramentas para nos auxiliar a entender a movimentação de preço das ações via 3 nessa análise gráfica. Caramba, hein? Papel alcançou mínima histórica em 76 centavos no dia de hoje. Para terem ideia, a mínima histórica até então era de 2016, essa linha amarela aqui, 104 ficou para trás, tá? E veio montar a mínima aqui em 76 centavos. Tracei uma regressão de Fibo aqui, pensando no seguinte, caramba, hein? O follow-on, a oferta pública secundária de via 3, na minha opinião, já foi precificada pelo mercado. Mas será que continua a queda? Muito pouco provável. Ontem e hoje a ação caiu pra caramba, montou mínima e já montou um candle verde aqui. Então a expectativa é que, a partir de amanhã, ou lateralize, ou mesmo comece a subir de novo, fechando o gap. Então muita gente perguntando o seguinte, caramba, hein? Caiu bastante, foi buscar 76 centavos de preço mínimo histórico agora é 76 centavos, mas o candle foi verde. Explica isso. Então, é o seguinte, bateu mínima perto do preço de abertura no dia de hoje e começou a subir. Só que com relação ao preço de fechamento de ontem, ainda a via 3 apresenta quase 19% de queda, tá? Pediram preço-alvo para mim. Caramba, preço-alvo para mim é 1,07, o fechamento desse gap tremendo aqui, um gap completo que se formou entre ontem e hoje. Depois, na retração de Fibo, eu tenho 1,18 que ainda é preço-alvo, tá? Para quem pensa em comprar, sei lá, né? Tem pessoas que estão acreditando que é uma tremenda de uma oportunidade, entrou no follow-on, ou mesmo está pensando em entrar agora dizendo o seguinte, caramba, é uma referência do segmento de varejo e custa tão pouco, eu vou aportar agora. É pressão compradora daí, né? E aí também tem preço-alvo de 1,18, depois 1,50. E aí a gente vai atualizando essa análise gráfica, atualizando a análise técnica semanalmente, tá? Outro detalhe importante, banda de Bollinger está apontada para baixo. Aliás, o preço de hoje fechou bem em cima de -2 desvio padrão da banda de Bollinger, bem em cima da linha azul aqui, né, que é a linha inferior das 3 aqui da banda. Seria legal amanhã, de repente, mais um candle verde, aliás, fechando dentro das bandas, né? Eu vou acreditar num viés de alta somente quando, sendo cético, tá? Romper o miolo da banda de Bollinger, que é a média móvel aritmética de 20 períodos. Antes disso, é muito arriscado, na minha opinião, tá? Opinião técnica, entrar em via 3, apesar que eu sei que muita gente vai entrar independente de análise gráfica, independente de análise técnica, porque acreditam na robustez da companhia, no histórico da companhia, e sendo ela uma empresa de referência, né? Aí, ok, eu tô fazendo um vídeo aqui generalista, tentando responder os meus amigos inscritos no canal 1 Milhão, que são investidores de swing trade que adoram pegar oportunidade de curto prazo. A ação tá despencando e a galera já tá perguntando o preço-alvo para cima. Respeita-se, vamos que vamos, o que importa é lucro no bolso. Indo para os indicadores técnicos, dá uma olhada aqui, ó. IFR de 14 períodos afundado na sobrevenda, estocástico de 14 períodos afundado na sobrevenda, por eles não tem sinal técnico de entrada. Então, detalhe para vocês, prestem atenção, porque quem for comprar, como alguns aí comentaram nos vídeos anteriores, aliás, mandaram até e-mail para mim hoje, bom, saibam vocês que antes do rompimento da média móvel aritmética de 20 períodos, na minha opinião, é muito arriscado, tá? Não tem viés de alta, o viés é de queda no curto prazo, viés de queda no médio prazo e viés de queda no longo prazo, deixando bem claro a minha opinião para vocês, tá? Então, tchau, tchau!